Olá, bem-vindos a mais uma atividade da Semana da Juventude. O meu nome é Carol Amparo, eu sou intérprete de Libras, Língua Brasileira de Sinais, e eu trabalho na seção de esportes adaptados da Secretaria de Esportes de Santos. E eu vim conversar com vocês sobre uma curiosidade. Vocês conhecem as Surdo-Olimpíadas? Então, segundo o censo de 2019, aqui no Brasil nós temos mais de 10 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência auditiva. E essas pessoas, como que elas participam das modalidades esportivas, né? Muitas pessoas acham que os surdos são paralímpicos. O assunto do momento agora é a Olimpíada e logo em seguida teremos a Paralimpíada. Então muitas pessoas acreditam que os surdos sejam paralímpicos, mas não são. Eles têm a sua própria Olimpíada, que é a Surdo-Olimpíada. Por que eles não são paralímpicos? Primeiramente, porque eles não têm categoria. Como eles não têm nenhum comprometimento motor, não teria como classificá-los em nenhuma categoria. Eles só poderiam competir entre eles mesmos. E até poderiam competir na Paralimpíada se tivessem um número grande de intérpretes de Libras. Então eles precisam dessa comunicação. E aí, por essa dificuldade também, eles optaram por fazer sua própria Olimpíada, porque aí eles se comunicam entre eles em Libras e aí não ficam dependendo do intérprete. Claro que a arbitragem muitas vezes são pessoas ouvintes ou os técnicos também, mas aí no caso seria um número reduzido de intérprete e não assim, um número tão grande como se fosse para participar de uma Paralimpíada. A primeira Surdo-Olimpíada aconteceu em 1924 na França, só que ela não tinha esse nome, eram Jogos Internacionais Silenciosos. Então, em 1924, foi a primeira vez que teve um evento para pessoas com deficiência. Então, às vezes a gente acha que o primeiro evento foi um evento paralímpico, e não, o primeiro evento foi um evento surdo-olímpico. E quais são as regras, né? O que muda, né, nessas competições? Essa pessoa que tem surdez, deficiência auditiva, ela tem que ter uma perda de 55 decibéis no ouvido melhor. Então, por exemplo, ela tem 55 decibéis nesse e no outro ela tem que ter de 55 para mais de perda auditiva. Tá? Então o limite é 55. E aí ela vai comprovar pela audiometria, né? Tem às vezes, se for uma competição internacional, tem algumas documentações, né, que tem que preparar, né, tem que adaptar essa audiometria para as regras internacionais, mas a regra seria somente isso. Só o que acontece? Durante a competição não pode usar nenhum tipo de prótese, né? Então alguns surdos utilizam o aparelho auditivo ou o implante coclear. E então, no momento que ele está treinando, ele pode até utilizar, mas na competição é proibida a utilização aí das próteses, né? E também tem a questão da sinalização. Então, ao invés de ter um árbitro apitando, a gente vai ter bandeirinhas para sinalizar, ou dependendo do esporte, quando ele tem muitos gestos também, por exemplo, a arbitragem do vôlei, que aponta bastante, então também não tem necessidade de bandeiras, mas quando tem para sinalizar que é uma partida, o início ali, por exemplo, na natação, ou até para chamar atenção, é utilizada aí as bandeiras. Então essa é a única diferença. Nós temos o ICSD, que é o Comitê Internacional de Desportos de Surdos. Ele é reconhecido pelo Comitê Internacional Olímpico desde 1955, né, essa competição. Porém, não tinha nada regulamentado. Então, só agora em 2016 que foi realmente assinado um documento, um memorando, que realmente reconhece aí os Jogos dos Surdos, né? Na verdade, assim, os surdos, eles não se consideram pessoas com deficiência. Eles se consideram uma minoria linguística e cultural. Por quê? Eles se comunicam em outra língua. É como se fosse um estrangeiro no seu próprio país. Mas eles não se consideram com deficiência, somente que se comunicam em outra língua. E aí, por essa questão da língua ser aí, uma língua visual,
Tem algumas questões culturais também que envolvem o grupo, né? Então seria isso mesmo, seria a diferença mesmo da língua, que ao invés de ser falada é sinalizada, e também da cultura surda, no caso, né? Então nós temos aí a Surdo-Olimpíada. E eu acho que vocês não sabem, né? Mas era para esse ano acontecer a Surdo-Olimpíada aqui no Brasil, mas ela foi adiada para maio de 2022, por enquanto, né? Se nada mudar, né? Então, em maio de 2022, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, teremos a Surdo-Olimpíada. É a primeira vez que um país da América Latina recebe este evento. Então, vamos ficar muito orgulhosos de receber esse evento aqui com a gente. São mais de 100 países que vão vir para cá, 22 modalidades e mais ou menos 6.000 pessoas, entre atletas e comissão técnica. Então, assim, o Brasil vai receber muitas pessoas de fora, né? Porém, isso não é muito divulgado, infelizmente. Então, é o que falta, né? Essa visibilidade. Eu sei que para o esporte paralímpico já é um pouco difícil essa visibilidade, imagina para o surdo-olímpico, né? E tem a questão também da falta de patrocínio, né? Então, não temos empresas ou locais interessados em patrocinar um atleta surdo, porque normalmente esse atleta, ele não tem um rendimento tão alto, porque ele não tem esse patrocínio, então ele acaba tendo que trabalhar e também dividir o tempo com os treinos, e aí ele não consegue se dedicar. Ele só conseguiria se dedicar realmente se ele tivesse um patrocínio. Então, muitas vezes, os que vão pagam do seu bolso a passagem, a hospedagem para poder competir. E nem sempre o melhor atleta ele tem condições, né? Então, assim, falta muita visibilidade para o esporte de surdos, né? Então, esse vídeo aqui, né, essa Semana da Juventude aí, ela serve então para vocês nos ajudarem a divulgar essa informação também, né? E quem sabe aí num futuro não tão distante a gente consiga mudar essa situação. Nós temos um ouro surdo-olímpico, somente um, tá? Ele foi em 2017. Quem ganhou essa medalha de ouro foi o Guilherme Maia, e ele mora em Santos, então ele ganhou aí o ouro surdo-olímpico, que também dificilmente é divulgada essa informação. E em 2016, a seleção de vôlei, ela foi campeã pan-americana em cima dos donos da casa, os Estados Unidos. Também ganhou aí a seleção masculina. E eu estava lá, que eu sou intérprete da seleção de vôlei. Então, são aí alguns títulos. Claro que o Brasil tem outros títulos também. Eu quis citar esse do vôlei porque eu estava lá. E a Surdo-Olimpíada, né? Que o quanto é importante saber disso e divulgar que esse evento vai ser aqui no Brasil, né? Seria tão interessante se as mídias divulgassem isso, divulgassem o evento, enfim. Mas isso já é uma notícia ótima que será aqui, né? Aqui no Brasil. Então, no caso assim, para os surdos, né? Para os jovens, o que falta aí para eles terem essa acessibilidade, né? Falta a divulgação, primeiramente, né, das modalidades, por exemplo, assim, numa cidade a gente tem aí umas modalidades que são oferecidas gratuitamente, e às vezes eles não sabem dessa informação, porque normalmente as propagandas são faladas, né, e aí essa informação não chega na comunidade surda. E para praticar a modalidade, é necessário um intérprete, que vai mediar a comunicação ali entre o professor da modalidade e o aluno e vice-versa. E na cidade de Santos nós temos esse trabalho. E ele é realizado na Secretaria de Esportes. Então, ali no Rebouças, né, nós temos essa opção. Então, se tanto um jovem, como uma criança, um adulto surdo que queira praticar uma modalidade, ele pode ter o acompanhamento do intérprete de Libras, que vai mediar aí essa comunicação, tá? Então,
caso vocês conheçam algum surdo que queira praticar, aí eu peço que entre em contato com esse número que está aparecendo aí na tela. E, no caso, para os surdos, que mandem o e-mail que está aparecendo aí também, para fazer um agendamento, né, de uma visita, para ver quais são as modalidades que estão disponíveis. Então, esse tema aí da Semana da Juventude, né, que é a cidadania digital, então ela pode nos ajudar. Vamos divulgar essa informação, vamos divulgar que existe a Surdo-Olimpíadas e que ela será aqui no Brasil aí no ano seguinte. Então agradeço, estou à disposição. Obrigada!